pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra gente falar de Tribes of Europa, ou Tribos da Europa, mas essa tradução não rolou aqui no Brasil, que é a nova série alemã da Netflix. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, se inscreve aí embaixo. Se você não é novo por aqui, confere se o sininho tá ativado e, por favor, todo mundo deixando o seu like, porque é um jeito de graça de apoiar o meu trabalho. Você ajuda muito a divulgar o vídeo também, tá bom? E se quiser, pode me seguir lá nas redes sociais, tenho certeza que você vai adorar o meu conteúdo lá no Instagram. Lembrando que o início desse vídeo é sem spoilers, caso você ainda não tenha assistido a série, quer saber aí um pouquinho mais do que ela trata e o que eu achei da série. E quando eu começar os spoilers, eu vou avisar, fechou? E aí a gente vai poder falar aí mais desse final também, né? Esse cliffhangerzinho básico. Tribes of Europa é a nova série alemã da Netflix, que é produzida por um dos produtores de Dark, que é o Quentin Berg. Essa série é composta de 6 episódios de cerca de 45 minutos cada. E ela conta a história de uma Europa pós-apocalíptica, muitos anos depois de um blackout global que aconteceu em 2029, que ficou conhecido por Dezembro Sombrio. As pessoas se uniram em tribos por diversos lugares ao redor do mundo e aprenderam a sobreviver, e cada tribo tem a sua forma diferente de lidar com as coisas, de se portar e tudo mais. E nós acompanhamos a trajetória de 3 irmãos que acabam se separando depois de um ataque, que é a Liv, o Elja e o Keanu. E eles precisam enfrentar muitas barreiras para poderem se reunir novamente. Pô, série lenta, viu? Meu Deus do céu. Ela tem um início bem arrastado, bem cansativo. Se parar pra pensar, Dark também tem um início um pouco lento, só que Dark tem uma aura de mistério, assim, que nos estimula a continuar vendo por curiosidade, sabe? De saber, cara, o que tá acontecendo com esse povo? Mas o início é lento também. Só que Tribes of Europa é uma série que puxa muito mais pra ficção científica e pra ação, então acaba demorando um pouco pra engatar a trama em si, né? Porque, assim, não tem tanto aquela coisa de nossa, o que tá rolando? Meu Deus, esse povo tá doido dessa série. Não, a gente sabe que é um mundo pós-apocalíptico, né? Então, assim, a gente precisa daquele gás ali no começo pra continuar assistindo. O que me motivou a ver a série, assim, que me deu muita vontade de continuar vendo a série, foi o personagem Moses, que é interpretado pelo Oliver Masucci, que é o nosso Ulrich de Dark. Gente, eu amo o Ulrich. Nesse ponto, eu sou que nem a Carol, gente. Sou fã do Ulrich. Eu amo o Ulrich e o Jonas, né? São meus favoritos, mas enfim. E, gente, quando ele apareceu, eu dei um berro. E o personagem é tão legal. Ele tem uma crescente, assim, tão interessante, uma personalidade tão única e tão irreverente, que eu não consegui não me interessar por ele. Assim, eu acabei me interessando um pouco mais pela história, e a partir do momento que o Moses apareceu, a história teve, assim, uma caminhada mais forte, um rumo mais forte. Porque a gente teve cada vez mais informações sendo apresentadas, né? Porque aí cada irmão foi meio que setado em um ambiente diferente. E cada um desses irmãos vai passando aí por uma trajetória que cada vez os afasta mais, né? E a gente também vai conhecendo os pontos de vista diferentes acerca das tribos, né? Porque cada um vai parar em um lugar. A série acaba andando bastante em círculos e demora bastante tempo pra falar sobre algumas coisas que poderiam ser explicadas em menos tempo. É muito doido, porque às vezes algumas temporadas de 6 episódios são pouco, né? Então tem muita informação e tudo acaba ficando muito corrido. E nessa série não, nessa série é tudo muito mastigado, muito detalhado, até porque, assim, de protagonistas mesmo, nós temos, assim, 3 personagens que são realmente muito importantes. Então a gente tem um aprofundamento muito grande desses 3 personagens. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo lenta e tudo mais, eu não achei a série ruim. Ela me instigou a saber o que aconteceria, eu me vi torcendo pelos irmãos. Os 3 últimos episódios são bem melhores que os 3 primeiros, eles têm um ritmo melhor, assim, os acontecimentos são mais interessantes, é uma coisa mais papum, meu Deus, o que rolou? E aí, já quando você vê, já virou o jogo pra outra coisa, e você fica cada vez mais curioso com, cara, o que vai acontecer com esses irmãos? Será que vai dar alguma coisa de errado de um pra eles? Não sei o quê. Então, assim, conforme vai avançando a história, a série conseguiu trazer, assim, uma crescente, não foi uma linearidade, assim, extremamente lenta. Ela começa devagar, mas depois que engata, vai. Então, assim, eu achei uma série bem interessante de assistir. Se você assistiu o primeiro episódio, achou meio lento, continua pra encontrar o Moses aí, porque depois eu vi uma série interessante e eu acho que ela tem potencial pra se tornar mais interessante ainda na sua segunda ou terceira temporada. Eu espero que seja uma série de 3 temporadas, séries alemãs costumam ter essa duração assim, e eu acho que é um tempo assim, um tamanho que dá pra explorar bem o que eles querem contar. Então, assim, essa foi a parte do review sem spoilers, e agora eu vou entrar na zona de spoilers pra eu poder falar melhor o que acontece com cada irmão e sobre o final da série. Então, se você ainda não viu, vai lá ver, dá uma chance, porque eu achei interessante. Acho ela lenta, de fato, mas achei interessante. Então, agora nessa zona de spoilers. O Keanu, né, ele acaba indo parar nas fábricas controladas
capturadas pelos Skrulls, ou pelos Corvos, né, no caso. E nós começamos a compreender que ali existe todo um universo que é completamente diferente, né, porque a gente começa acompanhando a tribo dos Orígenes e a gente acha que todos eles são essa galera aí que fica no meio do mato, né. Só que a gente descobre que, assim, eles vivem como se fosse, assim, numa cidade mesmo, sabe, com muitas coisas e tudo mais. E também nós vamos aprendendo como os Bozes são escolhidos, né, e por que eles têm esse comportamento, esse ímpeto de matar ou morrer. E é incrível porque esse lado da história do Keanu explica um outro lado da história, que é a Liv, né, que ela encontrou os Crimsons e eles vivem se questionando sobre por que a Greta tem esse comportamento. Eles falam, né, o David fala pra ela que, inclusive, os Skrulls sempre se matam, né, os Bozes, né, dos Skrulls sempre se matam antes deles serem capturados. Então, assim, isso do Keanu, né, e de todo esse processo dele se tornar um Boze explica por que que a Greta tem esse comportamento, por que que os Skrulls são desse jeito, os Bozes, enfim. Eu particularmente acho o desenvolvimento do Keanu o mais interessante entre os três. Ele é o irmão que eu menos gosto, mas ele é o que tem o desenvolvimento mais interessante. A troca que ele tem com a Lord Varvara é super interessante, é cheia de detalhes, assim, que a gente nem esperava. A gente vê ela criando ali uma ligação por ele, uma ligação que ela nunca teve com outras pessoas, talvez um pouco por se enxergar nele de alguma forma. E, inclusive, pra mim, ela não sabia que o Ivar ia colocar o Keanu pra lutar contra o pai dele pela cara que ela faz quando os dois entram na arena. Quando os dois entram na arena, ela olha pro Ivar, assim, meio apavorado, e o Ivar tá rindo. A gente sabe, né, que ele foi dedurado e tudo mais, que a Varvara sabia que o pai dele tava ali, mas eu acredito que depois ali, quando ela foi falar com ele, falando que ela fez isso de propósito, pra ele esquecer o passado, ele ser mais forte, eu acredito que foi uma desculpa que ela arrumou pra fazer com que ele conseguisse tirar uma força dessa situação. Porque pela reação dela na arena, deu a entender que ela não sabia que isso ia acontecer. Só que aí ela falou depois que ela fez isso de propósito, pra ele ter um ódio ali, uma motivação, sabe? Pra ele não ficar se lamentando pelo ocorrido e pra ele ficar com mais ódio de tudo, sabe? A Liv, né, e o David tinham uma químicazinha aí desde o início, e o David não sou familiar pra vocês, é porque o ator que interpreta ele é o mesmo ator que interpreta o Freud na série Freud. Ele tá muito diferente, né? Porque em Freud ele tá com o cabelo bem castanho, uma barba bem castanha, e aí ele parece estar com o seu cabelo e sua barba naturais, né? Que é um pouco mais loiro, né? E assim, o David acabou se mostrando uma pessoa extremamente ambiciosa. Claro que dá pra ver que ele se preocupa verdadeiramente com a Liv, né? Porque tanto ela quanto ele, eles se ajudaram muitas vezes, assim. Mas o que ele queria de verdade era ser o comandante e ele não se importava por cima de quem que ele tinha que passar pra conseguir isso. E agora a Liv vai se juntar com outra tribo, né? Que são as Femeias. E eu tenho certeza que ela vai super se encontrar nessa tribo, cara. E tudo isso rolando, toda essa treta por causa do cubo, que no fim das contas estava com o Euja, que é o mais sonsinho dos três, né? Mas que é o personagem que tem aí a trajetória toda construída com base na jornada do herói. Ele encontra o cubo, depois ele encontra o piloto atlantiano, e aí ele nega, ele fala que ele não pode, que ele não consegue, e aí acontece a catástrofe lá, né, na vila dele, né, na tribo dele, ele acaba tendo que fugir, passa por algumas provações, aí ele encontra o grande mestre dele, né, que é o Moses, e aí tentou dar uma passadinha na perna dele, né, mas enfim, acabou se juntando com ele, aí juntos eles passam por várias provações, vários momentos, assim, de quase perder o cubo, de pessoas duvidarem dele, enfim, até finalmente eles chegarem, né, no objetivo, que é o arco. Existe até imagens, né, que mostram como que é o círculo da jornada do herói. Ainda não teve toda a fase de retorno pra casa e tudo mais, que, bom, é uma série, né, então a gente tem mais coisas para acontecer, mas boa parte desse círculo já foi caminhada aí pelo Euja. E diga-se de passagem, eu sempre imaginei, né, que esse cubo, esse arco, né, ia ser algo embaixo d'água, né, porque se eles são atlantianos, pra mim era muito óbvio que isso era inspirado na Ilha Perdida de Atlantis, né, mas enfim, ou Atlântida, se você preferir. Eu adorei a dinâmica dos dois, assim, muitas vezes eles traziam um alívio cômico pra série. Eu amei ver o Oliver fazendo um papel, assim, um pouco mais leve, mais feliz, porque o Rick, gente, só se ferrava, né, coitado, meu Deus do céu. Mas, assim, eu fico feliz porque ele fez um papel super divertido e tal, tem tudo a ver com ele também. E agora, na segunda temporada, a gente vai ter todo esse desenvolvimento do Keanu como um Boze, né? E ele provavelmente vai reencontrar um dos irmãos aí nessa segunda temporada, e eu chuto que é o Euja. E talvez o Euja e o Moses também se tornem atlantianos, a gente não sabe o que vai rolar com eles, o que
tem pra baixo daquele cubo, pra onde eles vão. Será, e isso eles têm que nos mostrar também, né? O que será que tem nesse lugar? Será que tem alguma coisa a ver com coisas de fora do planeta? Como eles têm tanta tecnologia? O que aconteceu? Por que eles se desenvolveram tanto e os outros povos ficaram tanto pra trás? E a gente também vai ver toda a questão da Liv com as fêmeas, né? Ela conhecendo elas, a gente vai ter novos personagens aí provavelmente, e eu tenho certeza que o David vai se reencontrar com a Liv. Eu tinha curtido muito eles juntos, mas essa ambição dele tem tudo pra tornar ele um dos grandes vilões da série. Então, acredito que isso pode rolar aí, talvez já numa segunda temporada. Eu confesso que eu gostaria muito de ver o Ivar sendo derrotado e a Lorde Varvara assumindo o trono. Claro que ela é cruel, né? Tem seus vários defeitos também. Só que assim, eu particularmente prefiro ela do que ele, né? Apesar de tudo, a gente vê aí que ela tem um certo carinho pelo Luciano. Então vamos ver aí, será que vai desenvolver alguma coisa entre a Luciano? O que será que tem aí guardado pra nós numa segunda temporada? Quem que pode, de repente, destronar o Ivar? O que pode acontecer? Talvez seja Liv com a tribo dela? Não sabemos. Então, é isso aí. Me conta aí embaixo o que você achou de Tribes of Europa. Quais são as suas teorias pra uma segunda temporada. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.